Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Retomando a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Lembra-se, nós estávamos falando na última aula e comecei a fazer exercício contigo, não é? Superintendência de Seguros Privados, você já sabe, é uma autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público que fiscaliza o mercado as entidades que operam no mercado de seguros privados, previdência complementar aberta e título de capitalização. Vamos dar uma olhada aí na questão 2, né? A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, é órgão responsável, na verdade é uma entidade, né? Responsável pelo mais a redação é do examinador, não é minha, hein? Eu não crio questão, eu tiro questão de prova. A Superintendência de Seguros Privados é órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Em relação a esse órgão, considere as atribuições de baixo, né? O que é a SUSEP? Qual é o papel da SUSEP? E foi isso que nós vimos na aula passada. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados. Olha, o Conselho Nacional de Seguros Privados, eu sempre falo, ele é o órgão regulador, ele é o órgão normatizador. É como, por exemplo, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional dá as diretrizes da política econômica, da política monetária, da política cambial, e o Banco Central vai cuidar dos detalhes e da fiscalização. Né? Então, esse é o papel do Conselho Nacional de Seguros Privados. 2. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização. 3. Regular e fiscalizar as operações de compra e venda de ações e títulos públicos realizadas no mercado balcão. Em nome de Jesus, falei ações, falei mercado de balcão, falei de bolsa de valores. Eu estou falando de mercado de capitais. Mercado de capitais não tem nada a ver com seguros. Lá é a atribuição da Comissão de Valores Mobiliários. Então essa terceira aqui, eu já sei que é uma besteira grotesca. Não tem nada a ver com SUSEP. 4. Prover recursos financeiros para as sociedades do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização por meio de aporte de capital, quando necessário. Então veja, pelo menos a 3 eu vou tirar. Não é? Tem 3 aqui na alternativa dado, já está errado, né? Porque 3 você viu, mercado de capitais, ações, títulos públicos, não é? Título público é título da dívida pública. SUSEP não cuida nem de título da dívida pública e muito menos de mercado de capitais, não é? E 5, disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização especial, os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. O que é que são bens garantidores em provisões técnicas? Foco no teu professor aqui, né? O que é que são bens garantidores de provisões técnicas? São bens que as entidades seguradoras, as entidades de capitalização e as entidades que operam com previdência complementar têm que deixar registrados na SUSEP e não pode alienar. Traduzindo, não pode vender, meu filho. Sabe por quê? São bens garantidores. Se a entidade vier a quebrar futuramente, aquele bem vai ser utilizado, ou aquela reserva técnica, para pagar os direitos dos segurados, não é? Ou dos previdentes, ou daqueles que eram portadores de título de capitalização, não é? Para que eles não fiquem a mão a ver navios, como dizia meu pai, chupando o dedo, tá certo? Não é? Então joga lá, por favor, vamos lá para a questão? Disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades do mercado de seguros, previdência aberta e capitalização especial efetuados bens garantidores. Mas isso tem a ver com SUSEP, sim senhor. Não é? Então está aí a resposta alternativa B. Não é? Eliminamos aquela besteira da 3, não é? Que é regular e fiscalizar operações de compra de mercado de ações. E a quarta também poderíamos eliminar, porque o papel dela não é fornecer, não é recursos financeiros, o papel dela é fiscalizar, tá certo? Então está aí a alternativa Brasil. Questão 3. Em relação às entidades de previdência privada abertas, é correto afirmar, meu amigo, minha amiga, falou previdência complementar aberta, eu estou falando de duas siglas, que nós vamos ver em outra aula, eu estou falando de PGBL, eu estou falando de VGBL, eu estou falando de PGBL, eu estou falando de VGBL, mas estou falando de duas siglas muito importantes. Agora, vamos lá, o que tem a ver, não é? É correto afirmar o que com relação às entidades? Joga a questão lá, meu querido, por favor. Vamos ver o que nós temos aí com relação. O que é correto afirmar com relação às entidades de previdência abertas? A.
O balanço e os balecetes deverão ser enviados ao Banco Central para exame técnico das reservas e provisões constituídas? Meu amigo, minha amiga, é papel do Banco Central fiscalizar as entidades de previdência complementar aberta? Não. Então, lógico que não é essa. O papel é da SUSEP, não é? Tá certo? Vamos para a alternativa B? B. É permitida a realização de operações comerciais e financeiras com seus diretores e membros dos conselhos consultivos, administrativos, fiscais ou assemelhados, desde que as operações sejam aprovadas em Assembleia Geral? Meio esquisito isso aí, né? C. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e provisões serão registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou qualquer forma, gravados e sem sua prévia e expressa autorização? Me faz muito sentido. Acabei de falar para você, meu amigo, minha amiga. Eu falei para você o quê? Eu falei que os bens garantidores, reservas técnicas, são registrados na SUSEP, não é? Esses bens garantidores, reservas técnicas, é como você compra um carro. Não é financiado pelo banco, tá? Financiado pelo crédito direto ao consumidor. Esse carro fica em garantia ao banco. Você pode sair vendendo à torto e direito, não é? Você não pode, ele está como garantia, não é isso? Ele está alienado, né? Uma garantia do banco. Depois nós vamos ver que existem garantias que o bem acompanha a garantia, como é o caso da hipoteca. Agora, aqui é a mesma coisa. Se nós temos reserva técnica garantidora, é lógico que a instituição financeira não pode vender, alienar, não é? Que é o termo técnico correto, não pode alienar esta reserva técnica sem autorização da SUSEP. D. Vamos lá para a alternativa D. Os estatutos das entidades sem fins lucrativos não poderão estabelecer distinção entre associados controladores e simples participantes nos planos de benefícios. Muito suspeito. E, nas entidades sem fins lucrativos, as despesas administrativas não poderão exceder os limites fixados anualmente pela Comissão de Valores Mobiliários. Em nome do Senhor, o que é que tem a ver a CVM com Previdência Complementar Aberta? Sabe o que é que tem a ver a CVM com Previdência Complementar Aberta? Eu vou falar agora para você. Não é? Nada, não tem nada a ver. É exatamente o que tem a ver, nada. CVM fiscaliza mercado de capitais. SUSEP fiscaliza Previdência Complementar Aberta, seguros privados e título de capitalização. Eu não vou deixar vocês esquecer isso. Qual a resposta? A resposta alternativa, casa. Não é? Olha só essa resposta da alternativa casa de questão de prova de concurso público, né? Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e provisões, não é? Aqueles bens que a entidade está oferecendo como uma garantia, serão registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, não podem ser vendidos, nem prometidos a alienar, não pode ser prometer aliená-los ou de qualquer forma gravados sem a sua prévia e expressa autorização. Então tem que ter autorização da SUSEP para poder aliená-los. Vamos ver outra questão aqui? Questão 4. Uma pessoa gosta de participar de sorteios, mas ao mesmo tempo sente a necessidade de começar a economizar um pouco de dinheiro, uma vez que dentro de alguns anos pretende aposentar-se. Dentre as opções abaixo, o produto que melhor atende às necessidades e expectativas dessa pessoa é o quê? Não é? Olha só, a pessoa gosta de participar do sorteio e ao mesmo tempo sente a necessidade de começar a economizar um pouco de dinheiro, uma vez que dentro de alguns anos pretende aposentar-se. Olha que candidato, filho de uma senhora distinta, não é? O que é que ele colocou ali? Ele colocou sorteio e ele colocou aposentar-se. Para quê? Para o candidato ficar meio que na dúvida, né? Se bem que nas respostas ele foi bonzinho. Dentre as opções abaixo, o produto que melhor atende às necessidades e expectativas dessa pessoa é a alternativa A, CDB, não é? Que é o Certificado de Depósito Bancário, que nós vamos ver em outra aula. B, caderneta de poupança, não é? Ih, coitado, vai passar fome se aposentar a caderneta de poupança. C, fundo de renda fixa. D, título de capitalização. E, letra hipotecária. Ora, você sabe que combinou sorteio com uma espécie, né, de poupança, não é? Você vai aplicando, é o quê? Título de capitalização, não é isso? Título de capitalização é o único produto bancário que nós temos aí corriqueiramente em todas as instituições sorteios, né? Agora, cá entre nós, hein? Candidato, é muito pior que poupança, viu? Fica com a poupança. Pelo menos na poupança você vai ter rendimento, a menos que você gosta do joguinho, fazer uma fé, uma mega sena, né? Porque nesse ano aí tivemos mais de 10 mil sorteios, né? Enfim, é uma questão de gosto, né? Então tá aí, título de capitalização, questão de concurso público, né? Vamos para outra questão? Aliás, vamos para outra questão não. Vamos para a matéria nova? Joga lá, câmera! Conselho Nacional de Seguros Privados.
Meu amigo, minha amiga, Conselho Nacional de Seguros Privados. Qual é o nome da entidade que nós acabamos de ver agora há pouco? Superintendência de Seguros Privados. Falei da Superintendência de Seguros Privados. Olha, muito fácil, muito fácil. Quem sabe um, sabe dois. Quem sabe um, sabe dois. Se a SUSEP, ela fiscaliza regime de previdência complementar aberta, título de capitalização e seguros privados, do que é que o Conselho Nacional de Seguros Privados regulamenta? Ora, vou dizer para você, o Conselho Nacional de Seguros Privados vai regulamentar aquilo que a SUSEP fiscaliza. Ô professor, então se o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele regulamenta o que a SUSEP fiscaliza, então é ele que regulamenta o quê? Título de capitalização, previdência complementar aberta e seguros privados, né? Tá ok? Olha lá, vamos ver onde é que está a estrutura do Conselho. Olha aí, o Conselho Nacional de Seguros Privados é órgão, esse é órgão mesmo, é um órgão colegiado. Todo conselho, eu já falei, sabe por que todo conselho é um órgão colegiado? Porque todo conselho tem conselheiros, né? Então ele é um órgão colegiado, quer dizer que as suas decisões são todas votadas. O Conselho Nacional de Seguros é um órgão normativo, então ele é um colégio que elabora normas, não é regulamentos, das atividades de seguros no Brasil, subordinado ao Ministério da Fazenda. Realmente a relação aí é de subordinação, né? É um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, assim como é também o Conselho Monetário Nacional. Né? Conselho Nacional de Seguros Privados foi criado pelo Decreto-Lei. Tem que guardar isso, professor? Não! Pelo amor de Deus, né? Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966, que diploma a lei, né, que institucionalizou também o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual é o órgão de cúpula, lógico, é porque é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, que vai editar as principais normas que orientam todo o mercado de seguros privados. Não é? Olha aí, do que é que trata, quais segmentos? Joga lá a câmera, quais são os segmentos que ele trata? Principal atribuição do Conselho, na época de sua criação, era fixar diretrizes, normas de política governamental para segmentos de seguros privados e capitalização. Só que a coisa evoluiu, não é isso? Posteriormente, com a Lei 6435, de 15 de julho de 77, tem que guardar o número da lei o ano, em nome de Jesus, de jeito nenhum. As atribuições se estenderam à previdência privada no âmbito das entidades abertas. Então, Marco Antônio, é exatamente o que você acabou de dizer, que o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele normatiza exatamente o que a SUSEP fiscaliza, ou seja, regime de previdência complementar aberta, PGBL, VGBL, título de capitalização e seguros privados, não é? Olha aqui para você não esquecer mais, joga esse slide, meu querido, só para o meu candidato ver. O próximo slide, Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Esse mesmo, Conselho Nacional de Seguros Privados, ele faz o quê? Ele normatiza, isso é para você guardar, para você anotar no teu caderno, que eu quero, se cair na tua prova, ponto na tua prova, para você pegar funcional e ser feliz. Conselho Nacional de Seguros Privados, ele normatiza, não é sobre o quê? Sobre seguros privados, título de capitalização, regime de previdência complementar, aberta, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí nas questões que nós temos de concurso público, né? Vamos para a primeira questão aí, que é a questão 5. Pode jogar lá a questão 5, meu querido. Compete privativamente ao Conselho Nacional de Seguros Privados em relação à entidade de previdência privada. A. Processar os pedidos de autorização para fins de constituição, funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferência de controle e reforma dos estatutos das entidades abertas. B. Estabelecer normas gerais de contabilidade, atuária e estatística a serem observadas nessas entidades. C. Proceder à liquidação das entidades abertas que tiverem cassado a autorização para funcionar no país. D. Autorizar a movimentação e liberação de bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia do capital, das reservas técnicas e dos fundos especiais das entidades abertas de previdência privada. A alternativa E. Proceder à inscrição dos corretores de planos previdenciários das entidades abertas de previdência privada, fiscalizar suas atividades e aplicar as penas cabíveis. Candidato, dá uma olhada aqui para mim. Depois que você viu essa questão, você falou, pô, professor, olha, eu tô... Não, não tá não. Quer ver como é fácil? Joga lá a questão que eu vou mostrar o pulo do gato para você, né? Olhou todas essas alternativas e ficou, nossa, mas quanta alternativa, Marco Antônio, como são grandes. Quer ver, olha, do que a questão está tratando? Vamos voltar lá, ó. Vamos voltar, ó. 5.
Compete privativamente ao Conselho Nacional de Seguros. Tá, compete ao Conselho Nacional. Nós já vimos que o Conselho Nacional, o quê? É um órgão normativo, não é isso? Agora, olha como é fácil, ó. Processar pedido de autorização. Processar pedido de autorização, ele não processa nada, meu filho. Ele mal processa quem deveria ser processado, entendeu? Então essa eu já tiro fora. Estabelecer normas gerais. Estabelecer normas gerais é uma atividade o quê? Normativa. Do que não interessa. C. Proceder à liquidação. Proceder à liquidação, só o Banco Central faz isso. O Banco Central, ele providencia o quê? Ele procede à liquidação extrajudicial da entidade financeira. Ele extingue a entidade financeira. D. Autorizar a movimentação. Ele não autoriza nada, filho. Guarda isso, ele não autoriza nada. Ele é um conselho, ele é um órgão regulador. O papel dele é o quê? Normatizar, não é autorizar. E proceder à inscrição dos corretores, ele também não procede à inscrição nenhuma. O papel do Conselho Nacional de Seguros Privados é o quê? Normatizar. Olha aí como nós chegamos na resposta da B. Então tá aí, 5, alternativa B, estabelecer as normas gerais de contabilidade, atuária e estatística a serem observadas por essas entidades. Tá ok? Tá vendo como é fácil? Não era um conselho, o papel dele é o quê? Normativo. Tudo que não for normativo eu vou descartando. Logo, descartei 4 alternativas e fiquei com a alternativa correta. Vamos deixar o Conselho Nacional de Seguros Privados e vamos para uma outra entidade autárquica. Eu vou falar agora para você da Previc, não é isso, né? A Previc. A Previc é a famosa Superintendência Nacional de Previdência Complementar, não é? O que é a Previc, Marco Antônio? É uma autarquia. É uma autarquia, portanto, trata-se de pessoa jurídica de direito público. Mas esta autarquia, não é Previc, ela não está vinculada ao Ministério da Fazenda. Nós já vimos várias entidades aqui vinculadas ao Ministério da Fazenda. A SUSEP, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários. Mas a Previc, ela vai fiscalizar justamente o chamado regime de previdência complementar fechado. Então ela vai estar vinculada a outro órgão que tem a ver com previdência, tá ok? Vamos lá nos slides, olha aí. Foi criada pela Lei 12.154 de 23 de janeiro de 2009, possui patrimônio e receitas próprias, estando vinculada e organizada no sistema de autarquia, vinculada à Secretaria de Política, Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. Calma, não precisa anotar isso, mas eu primeiro, para que eu possa falar para você sobre isso, eu quero que você entenda que no Brasil hoje nós temos basicamente, grosso modo, 5 modelos de regime de previdência. Tudo bem? Dá uma olhadinha para o slide, olha bem com atenção. Não é? Aí nós temos aí o quê? Regimes de previdência. Não é? Nós temos o RGPS, que é o regime de previdência geral do povão. Nós temos o RPPS, que é o regime de previdência, não é, dos servidores públicos da União. Nós temos regime de previdência complementar, pouco tempo, não é? Nós temos regime de previdência complementar fechado e nós temos regime de previdência complementar aberto. Eu vou te ensinar isso aqui, eu vou comentar um pouquinho, porque aí você vai ver que é muito mais fácil você guardar o que é SUSEP, o que é Previc, do que realmente não é, parece. Primeiro momento assusta, quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá? Olha lá para o slide. O RGPS, o que é o RGPS, né? Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social, meu amigo, minha amiga, ele é o regime do trabalhador, não é? Qual é a regra geral do Regime Geral de Previdência Social que é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS? O Regime Geral de Previdência Social, pode olhar aqui para o teu professor agora, o Regime Geral de Previdência Social, a regra é trabalhou, filiou, trabalhou, filiou, trabalhou, filiou. Você sabe que no Brasil o menor não pode trabalhar, mas se ele trabalhar e for parar na Justiça Trabalhista, o juiz do trabalho vai exigir os direitos previdenciários dele. Por quê? Trabalhou, filiou. Não é um patrimônio que pertence àquele cidadão, não é? Que na verdade está se tornando cidadão de maior. Não é? Então o regime geral de previdência social é o que está aberto para todos os empregados públicos na administração pública, está aberto para aqueles que trabalham como contribuintes individuais, famoso autônomo, empresário que hoje é contribuinte individual, não é? Enfim, esse é o regime geral de previdência social, é o regime que pega a maioria dos brasileiros. Depois nós temos o chamado RPPS, não é? O RPPS é o regime próprio dos servidores públicos, regime próprio dos servidores públicos.
O regime próprio do servidor público, gente, ele é um regime que é típico de servidor estatutário. Então você presta concurso para trabalhar na SUSEP, na Previc, no Banco Central, você lá não vai ser empregado público, você é empregado público no Banco Brasil, é empregado público na Caixa Econômica. Lá você vai ser servidor estatutário. E servidor estatutário, ele contribui para o chamado regime próprio de previdência social. Não tem mais aquelas maravilhas todas não. Antigamente ele se aposentava integralmente, acabou, ó. Ó o servidor. Acabou, não é isso? Antigamente ele tinha reciprocidade. O que é isso, professor? Tinha um aumento do ativo, do servidor que estava na ativa. Quem estava na inativa recebia o mesmo aumento, ó. Acabou também, tá certo? Né? Antigamente também tinha, não é? A chamada não contributividade, né? O servidor trabalhava, não descontava do salário dele para contribuir para o regime próprio de previdência social. Ah, é, professor? Então, e agora, professor? Agora, ó, também acabou. Não tem mais nada disso, né? Só que, veja, né, dá uma olhada lá no slide que eu preparei para você. O governo federal, para poder tirar esses privilégios que o servidor público tinha, ele criou o chamado Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Lá na União, quem administra isso é uma fundação chamada FUNPRESP. Então, hoje, o servidor público, ele contribui para o regime de previdência dos servidores, desconta do salário dele, se não me engano, é 10%. E se ele é um cabra esperto, quando ele toma posse do cargo, ele também se filia ao regime de previdência complementar dos servidores. Então, quando ele se aposentar, ele vai receber duas previdências. Ele vai receber do regime próprio e ele vai receber do regime de previdência complementar dos servidores públicos. Olha que beleza, não é? Então eu falo o seguinte, a teta deu uma encolhidinha, mas não secou não, continua muito boa, não é? Vale a pena ser servidor estatutário. E aí nós temos os dois regimes aí, regimes complementares, não é? Como o nome já está dizendo, meu amigo, presta atenção, regime de previdência complementar, ele é para complementar, não é? Então nós temos regime de previdência complementar fechado e nós temos regime de previdência complementar aberto. Regime de previdência complementar aberto é um regime, não é que ele é aberto porque qualquer um pode se filiar. Por exemplo, você pode entrar na agência do Banco Brasil, ou na agência da Caixa, ou na agência do Banco Brasil e fala, eu quero me filiar ao regime de previdência complementar aberto. Não é? O gerente vai dar um sorriso daqui até aqui, vai mandar até trazer cafezinho. Por quê? Porque você vai se tornar afiliado ao regime de previdência complementar aberto. E, logicamente, que a instituição financeira explode isso aí com que finalidade? Finalidade econômica. Como é a finalidade econômica, eu falei para você, não é? É uma finalidade econômica, qual é a forma de organizar esse regime de previdência complementar aberto? Por meio de sociedades anônimas, não é? Por meio de sociedades anônimas que são fiscalizadas pela SUSEP. Agora, nós temos também o regime de previdência complementar fechado. Regime de previdência complementar fechado. Por exemplo, você vai trabalhar no Banco Brasil. Eu não sei se é obrigatório, porque eu não conheço tão profundamente sobre o regime do Banco Brasil, mas eu acredito que é optativo. Passou no Banco do Brasil, não é oferecer, olha, você gostaria de se filiar ao regime de previdência complementar fechado, não é que é um regime de previdência complementar fechado só para os empregados do Banco Brasil, quem é de fora não pode participar, por isso que ele é fechado, e você nessa hora você vai falar, claro que eu quero me filiar. Não, em nome do Senhor, não me venha com aquela história, eu não vou me filiar, porque vão descontar muito do meu salário. Para com isso, viu? Porque não adianta você ter uma vida de rico e uma velhice de pobre e miserável. E não adianta você também ter uma vida de pobre e miserável e ter uma velhice de rico. Não é isso? Meio termo. Como dizia um grande mestre meu, que eu tenho um grande carinho. Então, vai se filiar ao regime de previdência complementar, vai contribuir para os dois regimes. Quando você se aposentar, você vai se aposentar por dois regimes. Olha que beleza, não é? Tá certo? Lá no meu bairrão, lá no interior paulista, né, onde eu cresci, o pessoal dizia assim, dos servidores da Petrobras, que eram todos empregados públicos. Nossa, fulano se aposentou muito bem, viu? Olha só o jeitão da inveja. Nossa, né, se aposentou muito bem, agora ele tem duas previdências, né? Por quê? Porque ele tinha o regime geral de previdência social e INSS, mais a previdência que ele fez no regime de previdência complementar da Petrobras, que é um regime fechado. Portanto, é fechado, é um clube só para os funcionários da Petrobras, o chamado famoso fundo Petros, não é? Que é um fundo multibilionário. Tá ok? Agora, sabendo disso, qual é o papel da SUSEP e da Previc? A SUSEP cuida de regime de previdência complementar aberto e a Previc cuida de regime de previdência complementar
fechado. Olha só o slide que eu fiz para você aqui, né? SUSEP vai cuidar do quê? Vai fiscalizar as entidades que operam com regime de previdência complementar aberto, PGBL e VGBL. E a Previ, que é uma autarquia que vai fiscalizar regime de previdência complementar fechado. Guarda isso aí, e aí eu vou dar mais uma dica para você. Esses regimes de previdência complementar fechado, a finalidade deles é social, não é econômica. E já que a finalidade é social e não é econômica, então nesse caso a entidade vai ser organizada na forma ou de associação civil ou de fundação. De associação civil ou fundação. Né? Regime de previdência complementar fechado ou é associação civil ou fundação. Por quê? Porque não se sujeitam à falência. Tá certo? Não se aplica elas a regra da falência. Lógico que pode sofrer uma liquidação extrajudicial, né, pelo Banco Central, se tiver indícios fortes de fraudes e tudo mais. Do contrário, meu amigo, minha amiga, não é, tá aí, mas a Previc fiscalizando o regime de previdência complementar fechado. Olha aí, vamos lá para o slide? Antes da Previc, as funções de supervisão e fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar eram feitas diretamente pelo Ministério da Previdência Social por meio da Secretaria da Previdência Complementar. Eu sempre falo o seguinte, aliás, não sou eu que falo, quem fala é o mercado. Né? Quando você é jovem, tem uma aplicação financeira e dá tudo errado, tudo bem, é ruim, você vai ter um prejuízo, vai. Só que você corre atrás, você consegue ainda virar a mesa. Agora, quem está numa certa idade, 70, 80 anos, né, se deu errado alguma coisa, vai virar a mesa como, meu filho? Não consegue nem se levantar da cadeira às vezes, não é verdade? Então, tem que haver uma proteção especial. Então, por isso que foi criada a Previc, para a Previc poder oferecer um apoio a essas pessoas, fiscalizando as entidades que operam com previdência complementar fechado e evitar, evidentemente, a má gestão desses recursos. Lógico que, como é previdência, não é mais previdência do que aplicação, então aí está vinculado ao Ministério da Previdência Social, tudo bem? Olha aí, por fortalecer o sistema, pode jogar lá. Foi criada a Previc por meio da medida provisória 223, que vigorou de 31 de dezembro de 2004 até 14 de junho de 2005, e que perdeu eficácia por decurso de prazo. A iniciativa foi retomada posteriormente pelo Projeto de Lei 3962 de 2008 e em seguida o Projeto de Lei Complementar 13609, resultando na Lei 12.154/09. Preciso guardar o número da lei? Nenhuma. Então está aí o que é que a Previc fiscaliza. A Previc fiscaliza regime de previdência complementar fechado. Lembre-se disso sempre, porque teu examinador não esquece. E da mesma forma que nós temos a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados, aqui nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Conselho Nacional de Previdência Complementar, não é? Que faz o quê? Pensa. O que o Conselho Nacional de Seguros Privados fazia? Professor, ele normatiza, ele regulamenta. Ele normatizava o quê? Regulamentava aquelas áreas de competência da SUSEP. E aqui, não é que ele vai normatizar e fiscalizar as áreas de competência da Previc. Eu vou dar uma paradinha, porque o meu diretor cabeleireiro aqui já falou que eu vou dar uma paradinha, mas eu volto já com você. Até!